Fluminense ganhou do São Paulo, emplacou aí a sua segunda vitória seguida no Brasileirão. Marcão chegou à sua terceira vitória desde que assumiu o time no Campeonato Brasileiro, e a gente vai falar aqui neste vídeo sobre a atuação individual de cada jogador, beleza? Ó, individualmente, como foi cada jogador, a atuação do time, e retrancou e não sei o que, você vê lá, a avaliação de Marcão, você vê lá na análise Pocket, que já tá lançada. Aqui a gente fala dos jogadores, beleza? Vamos embora então, começando por ele, o grande Marcos Roberta, o grande Marcos Felipe, ele mesmo, Marcos Felipe, que mais uma vez pra mim 7,5, uma grande partida de Marcos Felipe. Obviamente toma o gol no pênalti, poderia ter sido um pouco maior a nota, até poderia, pensando bem assim, mas enfim, tem restrições, foi uma boa partida. Vamos destacar aqui que foi uma defesa muito difícil na cobrança da falta, outras duas bolas, uma cara a cara, né, de Vitor Bueno, uma outra mais complicadinha ali de Vitor Bueno também. Foi uma boa partida de Marcos Felipe, mais uma boa partida. Enfim, quando não está, assim como a Chape também fez, né? Quando não tem uma falha no jogo, Marcos Felipe é um goleiro, geralmente é muito seguro, né? Enfim, fica aí de positivo, mais uma boa partida dele. Na lateral, a gente viu uma lateral que até pouco tempo atrás seria considerado reserva, né? E hoje a gente não tem tanta certeza mais de nada das escolhas de Marcão. Calegari e Danilo Barcelos. Vou começar com Calegari, que fez pra mim uma partida muito boa. Assim, beirou a nota de Marcos Felipe, sendo bem sincero. Marcos Felipe 7,5, tá? Acho que eu não tinha falado. Calegari nota 7. Achei muito boa a partida de Calegari, apesar do erro, vou começar pelo erro, o erro no gol. Ele deixa Luciano, né, com medo de repente dar o impedimento em Luciano. Ele para, Luciano avança para sofrer o pênalti. Achei um erro, ele deveria ter acompanhado o Luciano pelo menos até a linha de impedimento, não acompanhou, o Luciano saiu cara a cara. Mas tirando isso, uma partida muito consistente de Calegari na defesa, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo tentou muito por aquele lado, era o lado mais forte do São Paulo, porque por ter Reinaldo e Léo Pelé, né? Léo Pelé compondo como zaga, às vezes lateral esquerdo, e Reinaldo quase que como ponta, mas não conseguia fazer muita coisa, né, pelo lado dele. E já na segunda etapa, Calegari importante no segundo gol do Fluminense, principalmente, né, numa disputa com o Reinaldo na defesa, ganhando a bola e depois fazendo um ótimo lançamento que deixa a possibilidade do Fluminense chegar com 3 contra 3, né, pega Fred ali no meio de campo sozinho. Uma boa partida de Calegari, nada de excepcional. Gabriel, e aí, ele continua titular? Pra mim, sim. A mim, agora sim. Não há motivos pra trazer Samuel Xavier de volta. Marcão na coletiva até fala que Samuel Xavier tava cansado e não sei o que e tal. E aí, enfim, não me pareceu ter sido poupado Samuel Xavier, não. Não me assustaria Calegari titular na quarta-feira e também não acharia errado. Já Danilo Barcelos tem dois jogadores nessa análise aqui que vão sofrer a mesma coisa. O primeiro deles é Danilo Barcelos. Eu lembro quando chegar no segundo, que é a nota. A nota de Danilo Barcelos é nota 6. Danilo Barcelos não foi um jogador problemático nessa partida. Eu não posso pegar a análise do todo de Danilo Barcelos e trazer pro jogo em si. Nesse jogo não, até participou muito pouco do jogo. O Fluminense focou muito do lado direito, e um exemplo disso são os dados de Footstats, a diferença de passes. Calegari acertou 48 passes, deu 52 passes no jogo, o lateral direito do Fluminense. Jogou os 90 minutos. 52 passes, 48 certos. Danilo Barcelos também jogou os 90 minutos, joga na mesma posição, só que do lado esquerdo, e foram 21 passes. Foi menos da metade, quase que um terço dos passes que Calegari trocou. Ou seja, o Fluminense focou realmente muito pelo lado direito. E lado esquerdo, onde é que chegava? Nos cruzamentos. Mais uma vez, o Fluminense não acertou nenhum cruzamento na partida, considerando apenas os cruzamentos ali do meio do jogo e das bolas paradas. Porém, Danilo Barcelos não fez uma partida onde foi um drama defensivamente. A única bola que passa ali pela esquerda de defesa do Fluminense foi, na verdade, um erro de Wellington no meio de campo, ou seja, pegou o time de calça curta, né? De calça riada, na verdade. E no caso de Danilo Barcelos, ofensivamente, apesar do erro do cruzamento, mais um bom cruzamento em escanteio, né? O Fluminense, de fato, melhora com o escanteio de Danilo Barcelos. Eu lembro quando eu era criança que uma vez perguntando, né? O treinador perguntando de que posição que você joga e tal, e um cara respondeu que jogaria até de batedor de escanteio. Acho que tem que inovar essa posição aí pra
para o Danilo Barcelos. A nota é 6, lembrando que, é o que eu falei, a nota não é a nota do jogador, é a nota da atuação dele nessa partida. A atuação dele nessa partida foi o famoso não comprometeu. Enfim, a nota do jogador, obviamente, é mais baixa do que isso. Na zaga, passadinha rápida, porque pra mim, Lucas Claro fez uma partida consistente e só, né? Uma partida consistente e, enfim, e só parece uma crítica e etc, mas não, de fato é um elogio. Lucas Claro foi bem, mais uma vez, enfim, não tivemos problemas com o Lucas Claro, né? O São Paulo conseguiu muito pouco também chegar dentro da área do Fluminense. Já Nino, obviamente que a 6,5 para Lucas Claro, obviamente que o 7,5 de Nino tem influência do gol que ele fez, mas foi uma boa partida de Nino. Eu tava até escrito aqui nota 8, na verdade. Tava escrito nota 8. Só que aí eu pesei um pouquinho também o fato dele ter feito pênalti. Gabriel, mas ele não tinha o que fazer no pênalti. Era isso ou tomar o gol de Luciano. Nino correu o risco sério de ser expulso ali naquele lance, né? Ele talvez, não sei se ele fez o pênalti intencionalmente, mas deveria é um pensamento racional que é muito difícil de ter na hora, mas poderia ter medido. Eu vou ser expulso e vai ser pênalti, ou vai ser só o gol. Enfim, é uma crítica muito pesada aqui, eu sei disso, mas tem um outro ponto também. Eu achei que Nino, no momento ali, na principal chance do São Paulo na reta final do jogo, que foi aquela de Vitor Bueno cara a cara, Marcos Felipe pegou, Nino demorou a girar, e Vitor Bueno ganhou muito fácil à frente dele. Achei que isso foi um problema também, mas de resto, na atuação como um todo, atuação muito boa, coroado com o gol, um gol oportunista, por sinal de atacante, né? Nonato e André. Os volantes são outros que eu tenho pouco a comentar. André fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Se destaca mais uma vez pela questão dos passes, é ele o jogador que vai sair jogando. André no total roubou ao todo 5 bolas, foram 4 interceptações e 1 desarme. Só não foi mais destaque nisso do que Calegari, né? Calegari foi o cara que fez mais desarmes somados a interceptações, foram 7 roubadas de bola de Calegari. Mas assim, uma partida boa de André, nada muito além disso não. E assim, eu gosto de André, e o nada muito além disso é que o André não precisa ser espetacular todo jogo, você não precisa achar André espetacular todo jogo. Ele é titular, é o volante que vem jogando melhor hoje no Fluminense, e ontem, nesse domingo, fez mais uma partida consistente, uma partida boa, com desarmes, mostrando por que é titular. Não achei uma partida espetacular de André. Por isso 6,5 para ele, o 6 para Nonato, que vem compondo também bem o meio de campo, mas falta presença ofensiva para todos esses volantes que eu vou citar aqui. Tanto o André quanto o Nonato, e agora a gente vai falar aqui também de Iago Felipe. São 3 volantes, acima de tudo, volantes. André, Iago, Nonato, Felipe. Aqui, ó, tá até no nomezinho aqui na tela, no vol, aqui, ó, de Iago Felipe. Mas tem jogado mais adiantado, e é o cara que, sem dúvida nenhuma, tá sendo mais sacrificado nesse time, né? Você olha o mapa de calor de Iago Felipe, é movimentação pra cá, pra lá, e não sei o que e tal. Aí você olha o número de desarmes, Iago foi o que mais desarme especificamente, né? Que é tomar a bola do adversário. Foram 3 desarmes dele. As interceptações, aí ele não tem. O que é interceptação? O cara tocou, você antes do outro dominar a bola, você pegou a bola. Iago tem desarme, ou seja, o Fluminense é mais combativo no campo ofensivo. Algo que com o Fred, por exemplo, não acontece. Fred não tem desarmes no jogo. Bobadilha jogou 20 minutos e tem 1. Aliás, Fred tem 1 também, mas Bobadilha jogou só 20 minutos. Então, assim, os números mostram, às vezes, algumas coisas que a gente não consegue perceber. Iago Felipe é um cara muito importante defensivamente, serviu para dar mais consistência defensiva ao Fluminense a partir do campo de ataque. Qual que é o problema? É que a gente tirou um jogador de criação para isso. Iago não cria. Ou pelo menos cria muito pouco, não é essa a característica dele. O Fluminense perde em poder ofensivo, mesmo assim tem até criado mais chances do que na época de Roger. Mas ainda assim, a gente percebe que, sabe aquela conta que eu fico falando bem assim, ó, o Fluminense tem que ter 10 de ataque, 5 de ataque e 5 de defesa para ser perfeito. Mas a gente só tem 8 peças. Então, o que o Marcão fez colocando Iago ao invés de eu colocar 4 no ataque e 4 na defesa, eu vou botar 5 na defesa e 3 no ataque, vou perder um pouco no ataque, mas deixo a defesa um pouco mais sólida. É isso que acontece com o Iago, ele paga o preço disso, e uma nota 5 por uma atuação não muito boa. E aí a gente vem com Caio Paulista e Luiz Henrique. Pra mim, ontem, água e óleo, praticamente. Não foi tão diferente assim, não, né? Vou ser sincero. Luiz Henrique recebe a nota 7 pra mim,
valorizado, obviamente, pelo gol. Achei uma partida, assim, boa de Luiz Henrique. Pera aí, tá nota 7 pra ele. Na verdade, a nota 3,5 pra Caio... 4 pra Caio Paulista, cacete. Aqui, ó, 4 pra Caio Paulista e 7 pra Luiz Henrique. Luiz Henrique eu não achei que ele tava fazendo uma partida muito boa, não. A nota dele era até 6, 5,5 antes ali do gol. Ele tava tentando mais. Ele era o jogador que tentava. Caio Paulista, tudo que tentou tava errando no jogo. Basta a gente ver que esses dois jogadores vão ser jogadores que vão tentar fazer dribles em velocidade. Nenhum dos dois estavam acertando, mas Luiz Henrique estava arrastando mais a bola, as jogadas aconteciam mais com ele. E o principal pra mim, como eu falei em relação à parte defensiva, Luiz Henrique e Caio Paulista tem essa função de marcação. Ah, mas não é pra... Meu amigo, tem. E aí a gente avalia em relação ao que ele era pra ter feito e fez. Luiz Henrique destruiu em relação... Óbvio que isso tem a influência do que o São Paulo ter jogado mais pelo lado dele, mas Luiz Henrique participou muito mais das ações defensivas do que Caio Paulista. Tanto que, quando a gente vai para aqueles números de roubada de bola e etc., Luiz Henrique desarmou mais do que volantes do Fluminense. Roubou mais bolas do que volantes. Boa parte dos contra-ataques do Fluminense eram originários em roubada de bola de Luiz Henrique. Defensivamente tinha sua importância. Ofensivamente, obviamente, além do gol, um gol que faltou perna direita, mas ele compensou com um biquinho de perna esquerda. Vale o destaque também. Do primeiro tempo, ser o jogador... Sempre, assim, tinha uma crítica muito grande a Luiz Henrique de ser um jogador meio omisso. Não vem se mostrando nas últimas partidas não, tá? Não vem se mostrando não, vem sendo justamente o jogador que mais tenta, e em vários jogos o jogador do Fluminense que chega mais perto de produzir alguma coisa sozinho, né? Em relação a gol. Caio Paulista voltou ainda, não emplacou. A nota 4 é muito por isso, muito pelo lado físico também. Já no lado técnico foi pouco exigido. O Fluminense teve poucas bolas tranquilamente no campo de ataque para poder chegar. E no campo de ataque no sentido dos atacantes, né? Enfim, vamos observar mais de Caio Paulista. Tomara que o contrato renovado não abale, abaixando a intensidade do jogador, que é a sua melhor característica. Frederico Chaves Guedes. Precisamos falar sobre Fred. É isso, precisamos falar sobre Fred. Porque assim, vamos lá. Eu posso chegar aqui e ser empolgado com vocês. Falar bem assim, Fred é gênio. Sabe por quê? O cara, mesmo... Olha isso aqui, hein? Mesmo sem... conseguir ali fazer o gol, participar tanto do jogo, etc. O cara é decisivo. O cara fez, nos últimos 7 jogos, ele fez gol em 4 jogos, e nos que ele não fez gol, ele deu 2 assistências. Contra o Juventude, contra o São Paulo. Ele só não fez gol e não deu assistência contra o Bahia. O cara é muito decisivo. Enfim, ok, o passe para Luiz Henrique realmente foi um passe muito bom, concordo com isso tudo, ótima assistência, etc, mas eu tô analisando os 71 minutos de Fred. E não foram bons. Não foram. A nota era até bem mais baixa em relação aos 90 minutos de Fred. Mas ele leva aí um 4,5 pela ótima assistência e porque assim, vamos falar bem assim, mas Fred não recebe a bola, Gabriel, ele não recebe a bola em condições de finalizar. Ontem até recebeu finalizou até bem, o Volpi pegou, fez uma bela defesa, mas ele realmente, ele não recebe tanto, mas se ele não recebe e ele ficar preso dentro da área, ok, ele não participou do jogo, a nota é uma, a análise é uma, mas Fred tem saído da área e errado passes que o Wellington não erra. Ninguém pode... Finge que você não ouviu isso aqui, tá? Fred tá errando passos com ele, então não é... Vamos ficar atento, ídolo e etc. E a diferença, vou repetir mais uma vez, a diferença na movimentação na frente, quando o Bobadilla entra, e tudo bem que o Fluminense entrou dessa vez com o Bobadilla já afundado na defesa, mas assim, é diferente, assim, realmente. E olha que o Bobadilla nem é isso tudo. Então, assim, o 4,5 para Fred é considerando a parte positiva da assistência e do quanto que ele é importante ali e tal, o grupo todo gosta, mas não são boas partidas. O Fluminense sente falta de ter um jogador se movimentando mais ali na frente. Enfim, espero que o Fred volte a se movimentar, tá suspenso do jogo contra o Cuiabá, mas tem Atlético Mineiro na quarta-feira, que é um jogo importantíssimo. E aí entrou Bobadilla, que assim, vou ser bem sincero, tá? A gente pouco viu de Bobadilla também no jogo. Ele só dominava a bola no meio de 70 jogadores pra poder tentar arrastar a bola. Enfim, foi praticamente nada exigido, mas no quase nada que ele foi exigido, ele conseguiu entregar alguma coisa. Então assim, como ele jogou 20 minutos, por mim era até sem nota, mas vou deixar a nota 6 pra ele. E o outro que entrou foi o tão falado
Ele mesmo, o Wellington, que Marcão respondeu na coletiva de que sim, vem à frente de Wallace. Bem, quem se surpreendeu com o Wellington entrando, claramente, né, aparentemente não vem acompanhando o Fluminense pra achar que o Wallace ia chegar agora e já ia entrar. O Marcão não ia fazer isso. Na coletiva ele falou de que o Wallace vem realmente atrás do Wellington. O Wellington está na frente na fila. E isso é um erro bizarro. O Wellington entrou ele teve uma jogada de chamativa ali, mais chamativa. Ele entrou e no minuto seguinte ele arrasta a bola, dá um tapa. Interceptação, aí dá o tapa, corre, vem um marcador, ele tenta girar e ele cai. E dá o contra-ataque lá que eu falei que Danilo Barcelos na esquerda tinha dado o espaço porque tava o time todo saindo. Assim, sobre o Wellington, só pra fechar, tá? A nota é 5 porque esse foi o único lance dele. Ele entrou com a nota 6, caiu pra nota 5. Depois, a gente praticamente não viu o Wellington no jogo, a intensidade dele não permite que ele puxe contra-ataques e etc. Aí, lembra que eu falei lá atrás de Danilo Barcelos? A nota aqui não é a nota do jogador, é do jogador nesse jogo. O Wellington entrou 20 minutos, não comprometeu além daquele lance. Então, assim, nesse jogo a nota de Wellington é nota 5. O jogador, obviamente, que eu acredito que o Wallace, se entrasse, produziria bem mais. Aí tem outros jogadores que entraram, como Samuel Xavier, David Braz entrando no último minuto, enfim, esses dois jogadores, obviamente, ficam sem nota, praticamente não jogaram. É isso, saudações tricolores, até a próxima, valeu!